Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas, somente via água barrenta e ouvia bim! Acabara toda a loucura, baixou o santo e me deu um estado total de lucidez. Estou morrendo afogado. Mantive a calma, prendi a respiração, sabendo que ia precisar dela para boiar e aguentar, até que alguém percebesse e me tirasse dali. Calma, cara, tente pensar em alguma coisa. Lembrei que sempre tivera curiosidade em saber como eram os 5 segundos antes da morte, aqueles em que o bandido com 20 balas no corpo suspira. Eu li Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho foi escrito por Marcelo Rubens Paiva e publicado em 1982. Esse é um livro autobiográfico, escrito logo após o Marcelo ter sofrido um acidente bastante grave. Ao mergulhar em um lago de pouca profundidade, ele fraturou a 5ª vértebra cervical e acabou ficando tetraplégico. A obra fala sobre a recuperação do autor, os desafios de não ter mais controle sobre o seu próprio corpo e as inevitáveis mudanças na sua forma de ver a vida. A primeira coisa que chama a atenção em Feliz Ano Velho é que a narrativa não é linear, o texto é constantemente entrecortado pelas lembranças do autor. Cada nova visita, seja no hospital, seja em casa, estimula uma memória, geralmente dias felizes, passados em companhia de belas mulheres. É impossível decorar o nome de todas essas mulheres, mas isso não importa. A ideia das lembranças é proporcionar um respiro ao narrador, uma forma dele reviver momentos anteriores ao acidente, ao mesmo tempo em que permite ao leitor conhecer mais do protagonista da obra. E já que nós estamos falando de mulheres e relacionamentos, algo que precisa ser dito é que o Marcelo é profundamente machista. Sério, as mulheres elas são sempre avaliadas a partir do seu físico, lábios, seios, pernas. É tão gritante que chega a ser constrangedor. Mas a gente precisa lembrar que quando Marcelo escreveu esse livro, ele era muito jovem, ele tinha pouco mais de 20 anos, e que o próprio autor reconhece os seus preconceitos. O que eu posso dizer em defesa do Marcelo é que se expor dessa forma exige muita coragem. Então, independente de críticas, esse é um texto muito espontâneo, honesto. E essa mesma transparência do narrador pode ser notada nos trechos que falam do acidente, da reabilitação. Esse não é um livro de autoajuda, não existem mensagens transcendentais a serem descobertas, nenhum floreio ou romantização. O Marcelo simplesmente conta sobre o seu dia a dia. A mensagem, se existir, fica por conta do leitor, da sua reflexão sobre a história contada. O que eu mais gostei em Feliz Ano Velho é que esse livro não deixa de ser um retrato da sua época. O Brasil apresentado aqui é o país do período final da ditadura militar, do governo Figueiredo, da luta pela redemocratização, algo que é sensível ao narrador, já que o seu pai é um dos desaparecidos do regime. O próprio Marcelo, estudante da Unicamp, chegou a testemunhar a efervescência dos movimentos estudantis, tão característicos do período. Não é o foco do livro, tá? A história realmente fala sobre a recuperação do Marcelo, mas é um pano de fundo muito interessante. A época, aliás, é retratada também na linguagem, no texto absolutamente informal do Marcelo. Gírias, palavrões, figuras de linguagem, tudo colabora na ambientação do leitor. Eu, particularmente, adorei ver os personagens transando programas para o final de semana ou manjando de eventos culturais. Essa obra foi um best-seller absoluto. Eu cheguei a ler, que foi o livro mais vendido no Brasil na década de 80 e era uma leitura recomendada nas escolas. Inclusive, a primeira vez que eu li foi no colégio. Eu lembro que o que mais me impressionou não foi nem a história contada, e sim a juventude do autor. Pode parecer uma bobagem, eu acho que hoje em dia isso é mais comum, mas eu ainda não tinha lido nada tão próximo ao meu mundo, escrito por alguém que poderia ter sido meu colega na faculdade.
Então Feliz Ano Velho realmente abriu os meus horizontes para a literatura. Eu reli agora para participar do desafio do Culto Booktuber. Foi o desafio proposto pelo Pedro, do Não Apenas Histórias. Ele queria que a gente lesse um dos primeiros livros que a gente leu. Eu devo ter lido muitos livros antes de Feliz Ano Velho, mas esse foi realmente marcante e por isso eu decidi redescobri-lo. Algo interessante é que o Marcelo Rubens Paiva, há pouco tempo, escreveu um outro livro autobiográfico, foi em 2015, e o livro se chama Ainda Estou Aqui. Ele não é propriamente uma continuação de Feliz Ano Velho, mas retoma vários de seus assuntos, né? Por exemplo, a prisão e a tortura do pai na época da ditadura militar. Eu gostei muito de Feliz Ano Velho, sinceramente, até o momento é a minha leitura favorita do ano, então eu vou deixar para vocês o link com a resenha que eu postei aqui no canal no box de descrição. É muito impressionante ver o amadurecimento do autor, inclusive em relação à escrita, então eu recomendo muito essa obra para vocês. Comentem aqui nos comentários se vocês já leram algum livro do Marcelo Rubens Paiva, se Feliz Ano Velho também foi importante na juventude de vocês. Grande beijo e até a próxima!